Olá pessoal, meu nome é Sara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar a minha experiência com vocês utilizando o cogumelo Cubens. Eu decidi utilizar o cogumelo como uma alternativa para lidar com ansiedade e depressão. Então aqui é um espaço de acolhimento e sem julgamento. Se caso você também teve essa experiência com o cogumelo, podendo ser qualquer outro cogumelo, não só o Cubens, logo abaixo aqui no comentário você pode deixar essa informação, essa experiência que você também teve, para que outras pessoas também possam ser ajudadas. É importante destacar que essa experiência que eu vivenciei, ela é totalmente pessoal. Peço também que, se caso você esteja se preparando para fazer o uso do cogumelo ou está buscando alguma informação, não faça comparação, porque cada pessoa pode ter uma experiência diferente. Algumas pessoas relatam que teve experiências, outras pessoas relatam que não fez nenhum efeito utilizando o cogumelo. É importante informar também que o uso do cogumelo foi responsabilidade minha. Nenhuma pessoa foi lá e falou assim, não, você vai usar o cogumelo e acabou. Não, eu tive total noção do que eu estava fazendo e estava em busca de ajuda, né, para melhorar a minha ansiedade e depressão. Eu tenho uma história com ansiedade e depressão já tem de um tempo, porém somente na fase adulta eu só fui perceber, né, toda essa situação. Quando você é criança, você não sabe distinguir o que você estava do que você está sentindo, principalmente quando às vezes você não tem apoio ali, você não se sente seguro para compartilhar com outras pessoas. E somente na fase adulta eu, né, percebi que eu estava precisando de ajuda e também essa ansiedade e depressão ela acabou se agravando por algum acontecimento. Eu tive uns problemas onde tive que fazer alguma cirurgia na boca e, enfim, era como se fosse o seu copinho tá cheio e em algum momento fosse só mais uma gotinha para ele transbordar. Foi isso que aconteceu. E eu era aquele tipo de pessoa normal, gente. Trabalhava, estudava, dava risada, tinha uma vida normal. Porém, eu tinha uma angústia dentro de mim. Uma angústia que não é comum e que no final desse vídeo eu também vou relatar pra vocês, que eu achava que era muito comum. E isso vinha desde criança. Eu comecei a utilizar o medicamento sertralina para ir combater, né, a ansiedade e depressão. Quando eu vi que eu tava precisando de ajuda, eu comecei a me desesperar, porque eu vi que eu não tava tendo controle de mim mesma e busquei ajuda, né, de forma medicamentosa. E passei pelo psiquiatra, conversei e tudo mais, expliquei a minha história e tal, e foi me receitado aí esse medicamento. Eu tomei por um tempo, porém, o medicamento, ele bloqueava ali as sensações, era como se você ficasse apático, né? Acontecia algumas coisas aí no seu dia a dia, você ficava assim, tipo, bem, como se muitas coisas não importassem. Porém, eu tinha diversos efeitos colaterais, a minha mandíbula, ela ficava uma tensão, aqui também ficava tensão, e por incrível que pareça, eu já tentei pesquisar isso na internet, não sei se outras pessoas também vivenciaram isso, eu sentia dor nos meus ossos. E até mesmo, como que falo, acho que é cócora, no final, não sei, eu vou tentar deixar um nome aí nesse vídeo, da dor que eu sentia bem pertinho do bumbum, no osso, eu sentia também. Eu apertava os músculos assim, e não era o músculo, era de fato, sei lá, efeito colateral do medicamento, a ansiedade. Aí eu começava a ficar mais ansiosa ainda, ficava pior, eu ficava com várias dores. E aí eu decidi tirar o medicamento, que por sinal, para você tirar o medicamento é muito difícil, você fazer esse desmame, né? Você vai tirando aos poucos o medicamento, vai diminuindo a dose, né? E eu decidi por conta própria, gente.
Eu sempre falava pro meu esposo que eu não queria ficar utilizando o medicamento, que o medicamento era muito ruim, eu tinha medo de ficar viciada, com uma situação deplorável. Esse era, de fato, o meu medo. E pra mim, de fato, não ajudou, e eu também não fui para outras alternativas, ver se outros medicamentos funcionavam. Eu decidi parar, né, tirar essa substância, essa droga do meu corpo, na verdade. E nesse período eu tava falando com meu esposo que eu queria utilizar outra coisa, não sei, que fosse natural, e ele foi em busca. Gente, eu não tinha total noção referente ao do cogumelo. Meu esposo buscou empresa, buscou contato de pessoa, ele fez diversas coisas para tentar me ajudar, e também esse vídeo é como um agradecimento a ele, né, porque se não fosse através dele, dificilmente eu ia pensar em, cogumelo, que vai melhorar. Na minha cabeça, gente, essas coisas não iam melhorar, tá? E aí ele mesmo montou o meu protocolo. Eu fiz um protocolo aí de 6 meses, utilizando a microdosagem do cogumelos cubense e a dose maior, que era uma grama. Cada cápsula era 250 gramas do cogumelo, né, desidratado, moído ali, colocado na cápsula. Nesse período eu utilizei a microdosagem, eu utilizava a cada 3 dias. E a sensação que eu tinha era uma sensação gostosa de relaxamento do corpo e controle da ansiedade. O primeiro uso eu fiz junto com meu esposo, né? Então ele falou que era melhor eu começar com a microdosagem. Ele tentou buscar o máximo de informação aí para que ele pudesse me ajudar. E eu comecei a fazer esse uso da microdosagem. Eu tava tomando praticamente a cada 3 dias, tudo certinho. E eu via a sensação de muito relaxamento, era algo assim muito, muito gostoso. E eu deixei a dose máxima, né, a dose mais forte aí pro final. Porque eu queria saber, queria experienciar se ia ter alguma melhora a mais. A microdosagem, gente, ela teve... A sensação que eu tive era de relaxamento do corpo. Era como se a minha ansiedade reduzisse. E é importante falar também que eu não tinha dependência desse cogumelo, tá? Eu tomava ali de 3 em 3 dias, mas o meu corpo não tinha nenhum efeito, tipo... no outro dia você sente alguma coisa e você quer tomar novamente. De forma alguma. Era como se eu não tivesse nenhum tipo de vício. É totalmente diferente do medicamento. E nesse período ele foi melhorando a minha ansiedade. As minhas crises de ansiedade foi diminuindo. E eu sentia como se aquela angústia que eu tinha dentro de mim, ela estivesse melhorando. Não 100%, mas ela estivesse melhorando. Em junho de 2024, eu me preparei para fazer o uso do cogumelo de 1 grama, né, que é a dose um pouco mais forte. E eu tive toda uma preparação. Meu esposo estava me auxiliando em todo momento dessas experiências que eu estava tendo. E eu gostaria de relatar para vocês a forma que eu fiz. Durante essas semanas, acredito de 1 ou 2 semanas, eu não estava consumindo carne, estava consumindo coisas mais leves, ponderando também as coisas que eu assistia, as coisas que eu via, né? As informações. E eu lembro que foi em um sábado, a gente escolheu um sábado, eu só não me recordo agora a data, mas foi praticamente no finalzinho de junho. Eu tava em casa, ele também. A casa, a gente já tinha feito uma limpeza, a casa tava toda limpa. E a gente preparou o lugar para mim fazer na sala, né? Essa experiência com a dose maior. Eu fiz o processo na sala, então a sala tem várias janelas, então a gente fechou tudo com a cortina, tudo certinho. O sofá, a gente abriu todo o sofá. Colocamos uma música, era como se fosse... Aquelas músicas no YouTube, você coloca uma musiquinha ali de
de natureza, um passarinho, barulho de água, aquelas músicas relaxantes que você encontra no YouTube mesmo. E as luzes estavam apagadas e somente tinha uma luz, que era como se fosse uma galáxia, que a gente tem um robozinho aqui, um astronauta, que ele deixa ali uma luzinha bonitinha pra cima. E eu tinha uma poltrona também do lado desse sofá, né? Era isso, gente. Tava um ambiente bem quentinho, tava um dia frio, mas o ambiente aqui em casa tava bem quentinho. E eu tomei o cogumelo lá pra noite, eu acredito que lá pra umas 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu comecei a me preparar. Quando chegou o momento, né, de eu tomar o cogumelo, meu esposo pegou o cogumelo, eu tomei, e ele falou assim que tinha, acho que ia dar uns 20, 30 minutos para fazer efeito ou algo do tipo. Então eu tinha que esperar. Então ele deitou comigo no sofá e eu tava toda coberta. Eu tava com roupa bem quentinha, as meias também, e fiquei lá esperando o efeito do cogumelo. A minha experiência, ela durou em torno de 4 horas e eu tive a sensação que foram 30 minutos. Eu estava deitada e eu senti, gente, muito calafrio. Eu sentia um frio, e eu estava toda coberta. Tava com o meu cobertor, minha roupa tava tudo quentinha e eu sentia muito frio. E eu falei pro meu esposo, ele falou, não, se cobre aqui que você vai ficar quentinho. Eu sentia frio. Depois, eu tava com os meus olhos fechados, eu tive essa experiência com os olhos fechados, e eu só ficava atenta à música que eu tava ouvindo, que era uma música relaxante, na televisão tudo verdinho, né? Era uma paisagem bem bonitinha, mas eu não tava olhando, eu ficava com meus olhos fechados, e eu comecei a ter uma experiência de ver diversas cores, diversas formas. Eu vou tentar trazer essa imagem pra você, mais ou menos, pra vocês terem uma noção de como que é. Vou colocar aqui, desse lado direito, esquerdo, pra você ter uma noção de como que é, da forma que eu estava vendo, né? Depois desse tempo, eu levantei do sofá e eu comecei a dar muitas risadas. E eu tava tentando controlar essa risada. Por que eu estava tentando controlar? Eu não sei, porque não era comum eu sair dando risada dessa forma. E eu dava risada, e eu colocava a mão na boca. E aí eu olhava pro meu esposo, eu abria os olhos, olhava pro meu esposo, aí ele olhava assim, tipo, essa menina já tá passando pelo efeito. E aí eu comecei a dar risada, e ao mesmo tempo eu parei e coloquei tinha a poltrona assim, eu coloquei a mão no cotovelo e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, sensação de como se eu estivesse lavando alguma coisa dentro de mim. E eu chorava. Quando eu abri meus olhos, eu vi como se fosse uma névoa. Era como se fosse uma cortina. Essa cortina era uma névoa, né? Eles falam que a experiência do cogumelo, ele dilata a pupila e pode, né, enfim, ter essa experiência dessa forma. E aí tinha uma névoa nos meus olhos e eu ficava olhando pra minha mão, assim, a minha mão ficava meio assim, parecia que ela tava se movendo, eu olhava assim, achava estranho, e olhava pro meu esposo e olhava em volta, assim, vinha tudo embaçado, né, essa névoa, essa cortina na frente. E eu começava a chorar. E aí eu levantei, né? Falei assim pro meu esposo que eu ia tomar água. Aí ele olhou e falou assim, não, tá bom. Na hora que eu levantei, a minha perna ela já tava trêmula. Eu ainda tava tendo o processo, né, do efeito, ainda tava começando. E quando eu fui pra cozinha, eu peguei um copo de água, bem pouquinha água, e bebi um gole, 2 goles, coloquei o copo e voltei. Na hora que eu voltei, eu não sentei no sofá, eu sentei na poltrona,
que tinha ali na sala. E antes mesmo de ir tomar água, eu vi que as luzes me incomodavam. Era como se elas estivessem ali muito forte. Então elas davam uma sensibilidade ali, né? Tipo, não que ficava dolorido, mas eu olhava assim, era muito forte. Aí eu fechava o olho, eu falava assim, nossa, tá bem forte. E a minha audição também, ela captava, acho que melhora todo o ambiente, assim. Sentei nessa poltrona e eu não me vi mais. Eu não me vi mais. Essa experiência eu tive com 1 grama de cogumelo. E era como se eu estivesse em uma floresta. Eu não tive uma visão nítida dessa floresta. Porque acredito que seja por conta da grama, né? Seja pequena ainda de cogumelo que eu tomei. Mas eu tinha a sensação e eu via a floresta. Essa floresta, ela tinha várias árvores na frente, assim, bem grandonas, bem altas, assim. Sabe aqueles filmes que você vê nos Estados Unidos que eles colocam lá que o pessoal tá correndo numa floresta ou algo assim? Eu vi mais ou menos uma floresta assim, com umas árvores bem grandonas, assim, bem cheinhas. Uma do lado da outra, várias assim. E como se eu estivesse lá, sentada. Em nenhum momento eu senti medo, em nenhum momento eu me desesperei. Eu senti uma sensação muito gostosa, uma sensação de paz. Porque durante todos esses anos eu eu vivia com uma angústia desde criança, uma angústia que pra mim era algo comum do ser humano. Era uma sensação muito boa, uma sensação de paz que dificilmente eu senti durante esses anos. Muito difícil. Provavelmente eu nunca senti isso na minha vida. Durante esse período aí que eu tava muito ruim, né? A sensação que eu tinha é que eu tinha a sensação do meu corpo, mas ao mesmo tempo parecia que eu tinha a sensação um pouquinho fora do meu corpo, que trazia essa leveza. E é como se bloqueasse qualquer sentimentos que eu tinha, que eu tava angustiada, ansiedade, depressão. Era como se tivesse bloqueado tudo. Eu tivesse num ambiente de paz. Eu não sei como explicar pra vocês. É como se fosse o meu corpo e a consciência em volta. Era como se fosse assim, ó. Eu vou tentar desenhar pra vocês. Eu não sei dizer se é uma consciência, uma energia, mas era dessa forma. Era como se o meu corpo e a consciência, era como se eu tivesse saindo, mas ao mesmo tempo não. Era como se fosse assim, né? Essa é a sensação que eu tinha. Uma sensação muito, muito boa, de paz. E quando eu fui para esse ambiente e eu falei que eu apaguei completamente, eu tinha noção da onde eu tava, eu tinha noção que meu esposo estava do meu lado, meus olhos estavam fechados e eu só ficava ali ouvindo a música, tendo a sensação do ambiente e a sensação de que eu estava na floresta. E um ser começou a falar na minha cabeça. Então, se eu perguntava alguma coisa, ele me respondia na minha cabeça. E quando eu falo perguntar, eu não estava falando com a minha boca, né? Estava com meus pensamentos ali, fazendo uma pergunta na minha mente. Esse ser me respondia. Como meu esposo também estava experienciando, né, a situação junto comigo, esse ser começou a falar também com ele.
ele começou a relatar algumas coisas que eu tinha passado pro meu esposo. E eu estava chocada, porque eu falei assim, como assim tem alguém falando por mim? E eu não tenho dúvida alguma que não, que era outra pessoa, era um ser que estava falando, porque por mais que tivesse diversos pensamentos na minha cabeça passando ali, aquele ser, ele não utilizava de nenhuma palavra, de nenhuma coisa que estava no meu pensamento. E a forma como esse ser se expressava era totalmente diferente. Eu não tem como, a forma como ele se expressava não era a forma como eu me expressava. E ele começou a falar com meu esposo, né, de algumas situações que eu tinha passado. E eu ficava ali, tipo, nossa, não sou eu que estou falando, né? Não sou eu que estou falando. E sempre de olhos fechados. E em algum momento dessa experiência, eu fiquei chocada, porque esse ser, ele fechava os olhos, ele estava com os olhos fechados, e às vezes ele balançava assim, mexia assim a minha cabeça. E falava assim, eu tinha a sensação que era feminino, mas eu não tenho como dizer se era ou não era. A sensação que eu tinha era como se fosse feminino, né, esse ser. E esse ser olhava assim em volta e falava assim, nossa, aqui é muito, muito lindo. Aqui é lindo demais. E eu ficava assim, tipo, como assim? Lindo demais se você tá com seus olhinhos fechados. Eu fiquei assim, chocada. Falando algumas coisas pro meu esposo. Essa parte eu não vou relatar, gente, porque é muito pessoal. Mas isso não vai fazer com que a experiência que eu tô compartilhando com vocês aqui seja ruim, tá? Não tenha um contexto completinho. Essa parte eu só não vou compartilhar com vocês porque é algo muito pessoal. Mas eu lembro que ele falou pro meu esposo assim, eu estou cuidando dela. E eu estava ali, e ele estava falando, e eu estava ainda nessa floresta, numa sensação muito boa, uma sensação de paz. Gente, era uma sensação muito gostosa, muito gostosa. E ao mesmo tempo que eu estava ali tendo essa experiência, eu falei pra esse ser, na minha cabeça, que eu gostaria de falar com meu esposo, porque por mais que eu não tinha, era como se ele estivesse controlando o meu corpo. Eu estava sentada normalmente, assim, e esse ser falando, e ao mesmo tempo é como se eu estivesse nessa floresta, e eu falei pra esse ser que eu gostaria de falar com meu esposo. E aí ele me deu esse espaço. E aí, quando ele me deu esse espaço, eu falei com a minha própria boca. Eu falei assim, Edivaldo, não sou eu que estou falando. Na época, eu falei assim, não sou eu que estou falando, é outra pessoa. Eu falei assim, é outra pessoa. Meu esposo balançou a cabeça, assim, tipo, tá bom, eu sei. E eu voltei. Mesmo com eu falando ali com meu esposo, eu ainda tava essa sensação de paz. E quando eu falei com ele, eu abri meus olhos, né? E depois que eu tinha falado, eu voltei e meus olhos fechou. E esse ser começou a falar que estava cuidando de mim. Eu não sei te dizer direito, mas eu sentia um medo, não da sensação que eu estava experienciando, mas de tudo que eu estava vivenciando, e eu tinha medo de esquecer. Porque aquilo ali, gente, era a coisa mais impressionante que eu tinha vivenciado. E eu falei pra esse ser que ele não me deixasse esquecer, porque o meu medo era muito grande de esquecer, porque tudo que eu tinha vivenciado era algo muito bom, uma experiência muito boa. E esse ser, ele
pegou e virou pro meu esposo, ainda com os olhos fechados, e falou assim: ela tem medo de esquecer. Você não deixa ela esquecer? Meu esposo falou assim: tá bom. E esse ser falou assim também: quando ela voltar, ela vai chorar muito. Essa experiência, ela finalizou. Eu fui voltando ao normal. A sensação que eu tive quando eu voltei era... Eu tive a sensação do meu corpo pesado, né? A sensação do meu corpo pesado, corpo, né, do ser humano pesado. Essa paz, ela veio junta. Porém, não na mesma dosagem da experiência, tá? Eu tava em paz, sem nenhum tipo de angústia, não tava sentindo nenhum tipo de angústia, era uma sensação boa também. Mas eu sentia que dava pra ter essa diferença da sensação que eu estava lá, da paz que eu sentia lá, nesse ambiente que eu estava, nessa floresta, e quando eu voltei, essa angústia tinha sumido. E aí eu nesse desespero, querendo falar tudo, eu falei pro meu esposo, eu falava assim, Divaldo, a voz dela era maravilhosa. Porque eu entendia que era um ser feminino, né? Eu falava que a voz dela era maravilhosa. Eu falei assim, Divaldo, é uma experiência maravilhosa, a sensação de paz era maravilhosa, eu nunca tinha sentido isso. E eu comecei a chorar, que era o que ela tinha falado. E eu comecei a chorar. E eu falava assim, eu tenho medo de esquecer, eu tenho muito medo de esquecer essa experiência. Meu esposo falou assim, mas você não vai esquecer. E eu chorava muito, né, dizendo que com medo de esquecer. Eu lembro que quando eu voltei, eu falei assim, que oração? Aí meu esposo falou que era 9 e pouco, não sei. Era o tempo, né? Ele falou assim, ele falou assim, não, passou aí 4 horas. E eu tive a sensação que era 30 minutos. A sensação de 30 minutos era quando esse ser começou a falar. Essa era a sensação. Mas o processo de começar a ter efeito do cogumelo, eu sabia que ia demorar uns 30, 40 minutos, ou até 1 hora. Mas a sensação desse ser falando, essa sensação do ser falando, era como se fosse 30 minutos. E já tinha passado aí essas 4 horas. Eu lembro que o meu corpo estava bem cansado, porque é como se eu tivesse gastado horrores de energia. Que ao mesmo tempo, quando eu estava lá, eu não tinha essa sensação, não tinha a sensação que o tempo estava correndo, né? Só sentia que a sensação estava muito gostosa, uma sensação de paz. E eu falava assim... Quando eu terminei essa experiência, eu falava pro meu esposo que eu queria ficar lá. Esse era o meu pensamento. Eu falava assim, eu quero ficar lá, porque a sensação é maravilhosa, não tem dor. Era como se cessasse qualquer dor, era como se cessasse toda a angústia, qualquer sentimento que você tivesse no seu corpo, era como se isso estivesse cessando. E eu comecei a chorar, eu chorava horrores. E a forma que eu chorava era como se estivesse lavando novamente o meu corpo, a minha alma, vamos dizer assim, né? Lavando todas as situações que eu tinha vivenciado. Era uma sensação muito boa, gente, uma sensação muito boa mesmo. E hoje é julho de 2025, eu estou contando esse meu relato para vocês. Depois desse uso maior do cogumelo, né, a dose maior de 1 grama que eu utilizei, eu não tive mais crise de ansiedade e depressão. É claro que é muito importante também falar que você tem que estar cuidando de você tem que estar ali em atividade, se alimentando bem,
e principalmente olhar se as suas vitaminas do seu corpo está ok. Porque se a sua vitamina estiver, né, em desequilíbrio aí, isso também vai ocorrer aí, você vai ficar depressivo. Então eu sempre tô de olho para ver se eu não, né, tá tudo ok. Mas durante todo esse período aí, desse 1 ano, eu não tive mais ansiedade e crises de ansiedade, na verdade. Ansiedade eu tenho, porque a ansiedade ela não some, gente. É algo normal de posso dizer, defesa aí do nosso corpo. Mas é algo que eu consigo controlar, coisas que eu não estava conseguindo controlar. A depressão, eu não vivenciei mais. Não posso dizer que eu estou curada, porque é recente, né? Eu tenho 1 ano, eu não sei. Tem muitas coisas que eu ainda estou buscando experienciar, buscando informação, mas algumas pessoas que eu ouvi, né, dizendo sobre essa experiência do cogumelo, que elas foram curadas, mas eu não posso afirmar isso. Como eu disse, eu era aquele depressivo funcional que fazia tudo, dava risada, mas eu olhava a vida de uma forma muito mais pesada, com muita angústia, uma angústia que me acompanhava desde criança e que eu não falava com ninguém, porque eu achava também que era normal, e também eu não tinha na época um ambiente seguro para que eu pudesse conversar, para que eu pudesse relatar sobre isso que eu estava sentindo. Depois dessa experiência, eu falei com meu esposo e eu falei que eu nunca tinha conversado referente a isso, porque eu achava de fato que era algo normal. Você levantar todos os dias, você se sentir angustiado por nenhuma situação que esteja acontecendo, gente. Pode ser que sua vida esteja normal. Eu trabalhava, pagava as contas e vivia normal, mas eu sempre estava angustiada. Era como se fosse algo comum, então eu nunca comunicava, nunca falava isso pra ninguém. E depois dessa experiência, eu falei pro meu esposo que eu tinha uma sensação de paz, uma sensação como se aquela angústia não tava mais dentro de mim. E ele falou assim, como assim? Aí eu falei assim, a minha angústia é uma angústia que eu tinha desde criança. E aí ele falou assim, mas angústia é quando acontece alguma situação na sua vida, né, seja pesada, mas algum momento da sua vida ela vai passar. Um dia que você que tava ruim, você fica angustiado, aí uns 3 dias, uma semana, ou alguma coisa, né, aconteceu muito mais pesada aí na sua vida, você ficou um mês aí, bem complicado, pesado, né? Mas uma hora vai passar. E eu olhei pra cara dele e eu falei assim, não, ela sempre esteve aqui. Todos os dias que eu levantava, eu tinha uma vida normal, eu trabalhava, eu descansava, eu estudava, mas ela continuava aqui. E era uma angústia muito ruim mesmo. E depois, com o uso do cogumelo, ela não voltou, gente. Não voltou e eu espero que nunca volte, porque é uma sensação muito ruim de você ficar angustiada assim. Quero dizer também que esse ser que conversou comigo através do uso do cogumelo, ele me acompanha hoje. Eu tenho acesso a ele e ele também tem acesso a mim. E tem me ajudado bastante. Eu espero, sinceramente, ter mais oportunidade de vivenciar mais experiência. Eu tive outras experiências também, mas é muita coisa para mim colocar aqui. Então, esse foi a minha experiência aí, meu primeiro relato utilizando o cogumelo. Depois de 1 ano, eu comecei a fazer o uso do cogumelo novamente, em microdosagem. Mas não era para questão da depressão, era somente por conta do relaxamento corporal. Porque, como eu disse, a ansiedade, ela permanece. Eu não tenho uma crise de ansiedade. É uma ansiedade que eu consigo controlar. Extremamente pequena.
Então, se caso eu ficar com uma tensão aqui, eu gosto de tomar o cogumelo para mim fazer esse relaxamento. É uma experiência muito gostosa também. Bom, eu tentei trazer o máximo de informação, trazer todos os detalhes possíveis dessa experiência que eu tive com o cogumelo. Lembrando que é muito importante, se caso você, né, for experienciar o uso desse cogumelo, não fazer essa comparação, não se comparar com a outra pessoa, porque a sua vivência pode ser diferente. Pode funcionar para um, como pode não funcionar para outros. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você também teve sua experiência, espero que você coloque aí abaixo nos comentários para que outras pessoas que estejam buscando ajuda encontrem, né, essa informação e que de alguma forma venha ajudar elas. Um beijo, tchau, tchau!